Olá, amigos. Estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos com a nossa Maria Celeste Tomazello Ramos, que é estudiosíssima e certamente tem muitas coisas boas para nos trazer. E hoje nós vamos falar sobre essa prece que a priori foi atribuída a Francisco de Assis, mas que tem algumas particularidades e que ela vai trazer para nós. Quero agradecer muito a sua participação conosco e tenho certeza que o pessoal vai gostar muito das informações que você vai nos trazer. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, né? Fico muito feliz de estar aqui, também sou trabalhadora do Centro Espírita Francisco de Assis, né? Desde 2019, trabalho atualmente no DAADO, aos sábados de manhã, né? Participo dos estudos, sou uma estudante do Espiritismo, porque a gente tem tanta coisa para estudar a vida toda, né, doutor? Sem dúvida. Então, muito feliz em estar aqui. Fala para nós, essa prece, a grande maioria das pessoas dizem que é de Francisco de Assis. Essa prece em que ele suplica ao Criador que lhe dê a oportunidade de ser um instrumento da paz, né? Nós conhecemos, né? Eu me lembro que quando eu era criança, a minha mãe ouvia um programa de rádio religioso e essa prece era cantada. Então, desde criancinha eu sei cantar, né? Essa oração de São Francisco, né? Que é muito bonita, inclusive. Mas eu fiquei muito intrigada porque, como eu trabalhei mais de 25 anos como professora de literatura italiana na Unesp de Rio Preto, no curso de letras, agora eu já estou aposentada, né? Mas quando eu comecei em 1995, eu tive a oportunidade de ir para Assis e fui então buscando tanto essa prece e ver os locais onde Francisco viveu, né? Tudo que tem de história na cidade de Assis, e também o Cântico delle Creature, que é uma poesia, uma prece escrita por Francisco de Assis que inicia a literatura italiana. É um marco na literatura, nos estudos de literatura italiana, o Cântico delle Creature, que ele escreveu provavelmente em 1224. E eu só encontrei coisas, notícias, textos sobre o Cântico delle Creature, né? Não sobre o que a gente conhece como oração de São Francisco, né? Não existia, não tinha nada. Então foi para mim um enigma, né? Mas como eu continuei trabalhando com a literatura, isso ficou na minha mente, esse enigma, né? Que eu fui esclarecer faz pouco tempo, porque eu voltei a ler coisas a respeito de Francisco de Assis, aí no aspecto mais espiritualista, as leituras sobre ele, como, por exemplo, o livro do João Nunes Maia, ditado pelo espírito Miramês, né, Francisco de Assis, que inclusive fala que Francisco de Assis foi uma reencarnação do João Evangelista, né, o apóstolo João de Cristo. E aí, então, eu fui pesquisar mais sobre a oração e descobri um livro publicado em 2001 por um pesquisador francês chamado Christian Renaud, que mostra que essa prece não foi escrita por Francisco de Assis, a prece que a gente conhece, Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz, né? Essa prece ela foi escrita em 1912, publicada numa revista francesa chamada La Clochette, muito provavelmente escrita pelo padre que editava a revista, que era o padre Boquerel, né? Porque ela vem anônima, ela não foi escrita, não tem o autor declarado, né? E aí em 1912 ela ficou conhecida por aquele grupo ali que a publicação atingia, mas levaram para o Vaticano. Aí no Vaticano o Papa gostou e pediu para traduzir para o italiano. E ela ficou então conhecida no Vaticano em italiano. 4 anos depois, pessoas franceses tomaram conhecimento dela na versão em italiano. Aí levaram de volta para a França, traduziram para o francês, né? A partir da tradução do italiano. E em 1927, um grupo preocupado com questões pela paz, né, viu na prece uma mensagem muito importante, porque olha, já estava depois da Segunda Guerra Mundial, mas a Europa se preparava para começar a terceira, que em 1939 vai começar, né? Então esse grupo fez a publicação, traduziu para várias línguas, inclusive o alemão, o inglês, né? E colocou uma imagem de Francisco de Assis atrás. Então ela está anônima embaixo, e como ela tem uma relação com a mensagem cristã, né, com o que está nos evangelhos, nas cartas, né, dos apóstolos, até no livro de Isaías, né, da Bíblia,
ela tem essa mensagem cristã relacionada também ao que o Francisco de Assis fala para a gente em tantos momentos, e principalmente no Cântico della Creatura, né? Então eles colocaram uma imagem dele atrás e ela acabou sendo conhecida, foi traduzida para as outras línguas e colocaram a autoria embaixo, Francisco de Assis, né? E a gente conhece hoje como Oração de São Francisco, né? E, na verdade, não é exatamente dele, mas traz a mensagem cristã, isso que é o importante, não é mesmo, doutor? Quando você falou que Francisco de Assis é a reencarnação do João Evangelista, isso sobejamente é conhecido dentro das lides espíritas, eu fico pensando, depois do Cristo, quem poderia ser um representante lídimo dessa oração? Na vivência da oração, porque a oração é um comprometimento, quando a gente se propõe a orar, é um comprometimento. A oração do Pai Nosso, por exemplo, é uma ligação nossa com Deus, mas a gente pedindo, mas também se propondo a fazer alguma coisa, não é? Que isso é muito importante que a gente entenda. A oração não é só para pedir, né? Ah, meu Deus, me ajude, mas também a gente diz, olha, Senhor, eu também estou disposto a fazer isso. E quando a oração, que é linda, maravilhosa, né? Alguém se propõe a pedir para ser instrumento da paz, né? Porque para você veicular a paz, ser instrumento, você tem que ter a paz dentro de si. E poucas criaturas no mundo tiveram essa paz, né? E não é só a paz, que aí ele vai delinear aquilo que é a estrutura da paz, aquilo que é o alicerce da paz. Ele vai falar que quer perdoar, que ele quer trazer a verdade, quer trazer a esperança, quer trazer a luz e assim por diante, que é a oração. Então, se fizer assim uma extrapolação, em questionamento, quem seria uma criatura mesmo para ser a representante dessa oração, ou que tenha escrito, eu acho que Francisco de Assis estaria realmente com uma bagagem apropriada para ser o criador dessa oração, não é? Exato. Uma vez que, se é que a gente pode escrever tudo e não viver nada daquilo, colocar o que bem quiser e pleitear, viajar, não é? Nas condições psíquicas, mas para ser um representante lídimo, para instrumentalizar a paz, teria que ser uma alma bem diferenciada. E o João já era, à época do Cristo, um ser diferente. Depois volta com Francisco de Assis, mais evoluído ainda. E realmente a oração tem muito a ver com ele, embora não seja dele. O que você acha? Concordo plenamente. Eu acho que foi por conta disso, já que naquela primeira publicação colocaram a imagem dele atrás, já fizeram essa relação, né? Que tem tudo a ver com o exemplo que ele deu mesmo, né? Que foi muito bonito, inclusive pela vida do Francisco de Assis, né? Que era filho único de família rica, né? E que foi capaz de deixar tudo, deixou até o sobrenome, né? Ele abriu mão do sobrenome porque o pai não aceitava que ele... Bernardone, né? O pai não queria que ele ajudasse os pobres, né? E ele começou a ajudar os pobres, os doentes, né? Então ele abriu mão até do próprio sobrenome, né? Ele preferiu ser chamado só Francesco da Assisi, né? Relacionado lá à cidade de Assis. E uma mensagem maravilhosa que ele traz, né? Inclusive no encarar a natureza, os animais, as plantas, o ar, o sol, né, como irmãos, né? Tanto que a poesia que ele deixa aqui vamos dizer, um resumo do pensamento dele diante da vida, né? É o Cântico della Creatura, que fala das criaturas todas de Deus, né? Começando pelo irmão Sol, né? Que é a imagem de Deus, né? E traz o símbolo de Deus para a gente, traz a luz. Aí ele vai evoluindo na poesia, ele vai falando do sol, da lua, das estrelas, do ar, e vai chegando mais próximo, né, do planeta, né? Aí fala da água, da mãe terra, dos pássaros, das plantas que nos sustentam, né? Você tem memorizado essa poesia? Eu tenho ela escrita aqui, memorizada, eu não tenho, mas se vocês quiserem, eu leio a poesia também. Poderia ler, porque eu acho que pouca gente conhece esse canto, né? Então eu acho que você poderia lê-lo para o pessoal conhecer. Ele é um pouquinho longo, doutor.
Ele é assim, então, olha, eu tenho uma tradução aqui, mais ou menos literal, né? Cântico das criaturas. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são os louvores, a glória e a honra e todas as bênçãos, a ti somente, Altíssimo, convém, e nenhum homem é digno de recordar-te disso. Eu vou fazer só uma pausa para falar que ele começa tratando Deus como tu, porque ele trata Deus como o próprio Pai, e os italianos sempre trataram por tu, não era Senhor, Senhora, né? Uhum. E ele então chama Deus de tu, por isso ele fala a ti somente, e é sempre tu, né? E é a questão da prece mesmo, né? Se dirigir a Deus, louvar a Deus, agradecer, né? Eu acho que esses são os primeiros passos da prece que em geral a gente faz, né? Para depois, se tiver algum pedido, né? Fazer o pedido mais para frente, né? Mas ele vai descendo os agradecimentos. Aí ele continua, olha, louvado seja, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o irmão Sol, que traz o dia e tu nos iluminas por meio dele. E ele é belo e radiante, com grande esplendor, representa o símbolo de ti, ó Altíssimo. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã Lua e as estrelas. No céu foram por ti criadas, claras e preciosas e belas. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar e as nuvens, e o sereno e todos os tempos com os quais tu dás a nutrição às tuas criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, a qual é muito útil e humilde, preciosa e casta. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão fogo, por meio do qual tu iluminas a noite, e ele é belo e alegre, robusto e forte. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã nossa, a Mãe Terra, a qual nos nutre e nos alimenta, e produz diversos frutos com coloridas flores e folhas. Louvado seja, meu Senhor, por aqueles que perdoam pelo teu amor, e suportam doenças e tribulações. Santos aqueles que as suportarão em paz, porque serão coroados por ti, Altíssimo. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa mãe, nossa irmã, morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode fugir. Dificuldades passarão os que morrerem com pecados mortais. Santos aqueles que encontrarão nas tuas santíssimas vontades, porque a morte segunda não fará a eles mal algum. Louvem e bendigam o meu Senhor, e agradeçam-no e o sirvam com grande humildade. Ele termina os últimos 2 versos, ele faz dirigido ao público que está ouvindo, né? A prece, que é uma poesia, porque ela é importante, porque ela foi escrita em dialeto umbro, e até aquele momento, tudo que se queria dar um caráter de literário se escrevia em latim, então pertence à literatura latina e não à literatura italiana. Mas o Francisco, ele não escreveu com essa intenção de fazer um texto literário, ele escreveu com a intenção de falar para o povo simples, humilde, né? Mostrar como se agradecia a Deus por tudo. Então ele escreveu no dialeto que se falava ali na Umbria, que é a região dele, é bem o coraçãozinho verde da Itália, né? E ele, então, vai louvando a Deus por meio das criaturas até chegar mesmo à morte corporal, né? E essa penúltima estrofe, que ele fala daqueles que a irmã morte encontrar com pecados mortais, né? Porque ele vai falar que vai ser muito difícil essa vida depois da morte para eles, né? Mas aqueles que trabalharem no bem aqui enquanto estão encarnados, a minha interpretação, né? Daqui é que ele já tinha essa preocupação de passar para o público que estava ouvindo, quanto era importante trabalhar no bem enquanto está encarnado, né? Porque a morte segunda não fará mal algum, como se houvesse, depois da morte da carne, a morte primeira, quem está em pecados mortais, quem não trabalhou para o bem, vai ter dificuldades, vai ter uma espécie, né, de morte, que era o que se entendia ali, segunda, que seria do espírito, né? Mas aqueles que trabalharam no bem, enquanto estão encarnados, eles vão ter uma vida plena no lado espiritual, né? Era um meio de se falar durante a Idade Média, né, a respeito disso. E né? quando Paulo falou sobre a segunda morte, é bom que a gente entenda que a morte que o Paulo fez referência, que essa segunda, é a morte do homem velho, transformando num homem novo. E aí o Paulo diz, a gente só morre uma vez. É lógico que a gente só morre uma vez, porque quando a pessoa realmente se transforma num ser, vamos dizer assim, luminar, matando aquela sombra
que persegue o nosso espírito, e seria a morte que Paulo faz referência. A gente só morre uma vez. Ou seja, fisicamente nós morremos N vezes, porque a gente corporalmente morre, mas o espírito está sempre vivo e imortal. Agora, essa colocação do Paulo, nós morremos só uma vez, exatamente essa transformação espiritual, que do momento que a pessoa vê a proposta crística, divina, e abraça, ele está morto, literalmente. Foi o caso do próprio Paulo. Quando ele viu Jesus, aquele Paulo, ou melhor dizendo, o Saulo, né, de Tarso, morreu. Ele não existiu nunca mais, acabou. Aquele Saulo está morto. Nasceu um Paulo, que era um apóstolo, porque a diferença do discípulo para o apóstolo, o discípulo é aquele que procura conhecer a proposta do mestre e tenta seguir, vai se esmerando, vai se esforçando até que acaba por viver. Agora, o apóstolo não, é aquele que se identifica com o mestre e abre mão de tudo aquilo que tem dentro de si para viver intensamente, condição ipsis literi, a proposta do mestre. E é o que aconteceu com Paulo. O Paulo se tornou um apóstolo, né? E quando ele fala, a gente só morre uma vez, foi o que aconteceu com ele. Ele literalmente morreu. O Saulo estava morto. Surgiu Paulo. E esse vai ficar vivo sempre, porque quem conhece Jesus, abraça o Cristo, não volta mais. Acabou, isso é definitivo. Então, quando o Francisco de Assis fala que essa morte não nos atemoriza, é porque realmente vai ser uma bênção quando a gente tiver uma condição do Paulo de morrer definitivamente, ter uma vida diferente. E ele fala também que essas pessoas que estão no pecado, elas vão um dia viver isso de uma forma diferente. Por isso que a gente, dentro da doutrina espírita, nós entendemos que o pecado é agressão a uma lei, não é? Então, quando nós agredimos a lei divina, existe um pecado, um termo meio pejorativo, mas é mais ou menos o que a gente poderia falar etimologicamente. Agora, quando você se identifica com a lei e começa a segui-la, você vai se transformando, esse pecado vai deixando de existir. E através dessas reencarnações sucessivas é que nós vamos começando a mudar o nosso comportamento e deixar de viver em pecado, né? Uhum. É a mensagem que ele passou para nós outros que somos a multidão. É verdade. E também essa parte de tratar a natureza toda como irmã, né? Como aquela que convive junto com a gente, né? Tem tantos escritos espíritas que mostram isso, né? As energias que estão na natureza, né? Eu me lembro, por exemplo, do Nosso Lar, né? Do André Luiz, né? Pela psicografia do Chico Xavier, uma passagem que os espíritos que vêm ajudar uma pessoa que está doente na Terra, eles recolhem a energia da natureza, da mangueira, de árvores, né? E como tudo que a gente convive, né? As árvores, os animais, as águas, né? Como a gente pode comunhar com eles essa energia boa, né? Essa sintonia boa e nos integrar, né? Com a natureza, com os animais, que são todos filhos de Deus como a gente, né? Então, o Francisco de Assis também, nesse canto para as criaturas, ele mostra isso, essa importância, né? Se a gente for pensar, até o século XX, a humanidade viveu muito no cientificismo de usar e abusar dos recursos naturais, sem se preocupar em poupar, em cuidar bem da natureza, né? E foi mais para o final do século XX que nasceu essa preocupação que hoje a gente vê, né? De poupar a água, de pensar no futuro e tratar bem também a natureza, né? Então isso é muito importante. Ele já pensava lá, né, no século XIII, né? Imagina, ele escreveu em 1224, né? O Celeste, tem uma colocação do Chico que eu acho muito legal. Um dia o Oswaldinho, aqui que era de Mirassol, hoje já está desencarnado, meu grande amigo Oswaldo Cordeiro, ele visitando o Chico, um veterinário estava cuidando de um cachorrinho dele, né? E então ele disse: Chico, mas como esse veterinário é tão amorável, como ele trata o animal, né? Aí o Chico falou para ele assim: Oswaldo,
ele tem que fazer isso mesmo, porque na encarnação passada ele era caçador. Ele matou muitos animais para satisfazer o seu prazer. Agora ele volta como veterinário para cuidar dos animaizinhos, para satisfazer o prazer dos animais. Quer dizer, então veja, quando eu era criança podia matar um passarinho, né? Não tinha nenhum problema com o estilingue. Os meus filhos nunca viram estilingue, e se eu falar para eles que eu matei um passarinho, vai ser muito complicado, porque eles não aceitam a ideia de matar passarinho, nem animal. E vai chegar um tempo que nós todos vamos entender que Deus é imanente, está presente em tudo. Presente, onisciente, onipresente, imanente, Ele está em tudo. Deus, por isso que o Paulo disse, nele vivemos, nele existimos, né? Então, Deus está em tudo. Tudo que diz respeito à sua criação, Deus está inserido. Então, quando a gente tem essa convicção, essa certeza, a gente vai pensar, muitas vezes, em ferir qualquer elemento da criação divina, né? E se sentir parte integrante dela, né, doutor? Sim. Estamos todos juntos, né? Tem o filme do Franco Zeffirelli sobre o Francisco de Assis, né, que se chama Irmão Sol, Irmão Lua, tem uma trilha sonora muito bonita e a música central da trilha sonora resume bastante todo esse pensamento do Francisco com a natureza, sabe? Que está aqui no Cântico da Criatura também. E fala como é doce sentir, né? Pode cantar um trechinho aqui? Pode, lógico. Em italiano é dolce sentire, né? Eu vou cantar em português, sim, né? Porque senão vai ficar muito longo. Doce sentir em meu coração, agora humildemente nasce esta canção. Doce é saber que não estou sozinho, mas que sou parte de uma imensa vida que generosa resplende em torno a mim, presente de Deus, do seu eterno amor. Que lindo! É muito bonita porque é mesmo, a vida é um presente de Deus, né? E desse amor por mim, né? Por todos nós, pela natureza, pelos animais, né? E dá pra gente sentir muito em tudo que o Francisco de Assis deixou, né? Veja só, até na trilha sonora do filme, né? Principalmente na poesia dele, o Cântico da Criatura. E está bem resumido também na prece de São Francisco, né? Ou na oração de São Francisco, que não é dele, mas que tem, né? Não é de autoria dele, mas que tem esse fundo de viés, né? Da mensagem dele. Uma coisa que marcou muito para mim no Francisco de Assis, lógico que a história dele é riquíssima, né? Do começo ao fim. Ele conseguiu mudar muitos paradigmas, né? Até mesmo dentro da própria igreja, dentro do Vaticano. Então, Francisco foi um marco na história do cristianismo. Inclusive, não fora ele, o cristianismo teria sucumbido, não definitivamente, mas muito, porque o que as religiões desvirtuaram a proposta crística, você imagina as guerras, as inquisições, as cruzadas, a proposta era matar o outro por defender uma causa do Cristo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se Jesus é amor, é misericórdia, é bondade, como se justifica matar alguém em nome dele, em nome de uma defesa, de uma religião? Então, Francisco de Assis veio para mostrar que está tudo errado, não é nada disso. A proposta é outra, é o amor a Deus, é o amor ao próximo, é o amor a si mesmo. Então ele dá uma demonstração fidedigna de como o Cristo queria que nós vivêssemos a sua proposta filosófica. E ele tem uma colocação que eu gosto muito, ele diz assim: mantenhamos a alegria de viver mesmo nas intempéries, porque nós vivemos pela misericórdia de Deus. Olha, é a questão da alegria, a gente tem que ser alegre,
tem que ser alegre, está tudo bem, muito bem. Viver alegre, nada de tristeza. Pois se nós vivemos pela misericórdia de Deus, ou seja, Deus tem o coração voltado para a nossa miséria e temos muito além daquilo que nós merecemos, daquilo que nós temos condição de amealhar como propriedade espiritual, nós temos mais do que nós até pensamos que deveríamos ter. Então, que direito nós temos de estar de cara feia, triste, resmungando, reclamando, quando a gente tem mais do que a gente merece? Então, retratando muito bem esse entendimento que o Francisco tinha de Deus. E olha o que Deus dá para nós que a gente não para pensar, né? Esse arzinho que nós estamos respirando, né? Essa chuva que está caindo agora, e todas as benesses da natureza, e ainda tem gente que não acredita em Deus. Como é que pode tudo isso e mais alguma coisa existir por acaso de uma maneira tão ordenada, concatenada, tudo perfeitinho, se não tem uma inteligência suprema no universo que comanda tudo isso? É verdade. Salete, obrigado, Maria Celeste. Obrigado por você trazer tanta coisa boa para nós, inebriar o nosso ambiente com a sua vibração, com o seu canto, né? Com o seu sorriso, com a sua alegria, né? É um a nossa gratidão. E convidar você depois para participar de outros programas, trazendo todo esse acervo, esse conhecimento que você tem. Encerrando o programa de hoje, que sem dúvida nenhuma foi muito proveitoso, principalmente para mim, que aprendi muito com a Maria Celeste. Imagina. Quero convidar vocês para estarem conosco quarta-feira que vem com o novo Papo do Bem pela Rede Luz Espírita. Um grande abraço a todos.